Olá, 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 olá. É um prazer imenso e uma grande satisfação compartilhar com você aqui, de forma digital, alguns traços do que aconteceu na palestra presencial sobre Black Building, para você que não pôde estar presente, para você que sequer ficou sabendo, né? E a palestra foi bem frutífera, né? Eu posso dizer assim, foi bem frutífera, e eu vou compartilhar com você partes, né? Os principais pontos do que foi a palestra sobre o Black Building. E aí eu vou me colocar aqui na minha insignificância, né? Só para você não deixar de me ver. Mas o tema da palestra foi Black Building e os traços da cultura negra na arquitetura brasileira. Então, como muitos sabem, né? Se você não sabe, não me conhece, eu sou Miriam Dias, sou arquiteta e urbanista e vou conduzir você nesse caminho, nessa trilha de descobertas sobre a influência da cultura negra na arquitetura brasileira, que é algo que os livros não trazem para nós, que há pouca gente falando a respeito ainda, há poucos pesquisadores nessa área e nós precisamos levantar algumas investigações para que a gente consiga entender o que é que foi esse começo de Brasil, o que é que foi o nosso passado. Você fala muito em ancestralidade, né? E o que foi isso, né? O que é que os nossos ancestrais trouxeram, viveram e deixaram no Brasil que a gente sequer conheceu. Né? Nós temos aí uma história do Brasil que nos foi apresentada pelos livros, nos foi apresentada pelas pautas da forma de educação brasileira, forjada para criar trabalhadores braçais e não pensadores, e não líderes, e não governadores. Né? Então, nós precisamos repensar algumas estruturas, nós precisamos repensar alguns pontos, e eu vou caminhar com você sobre essas questões, né, de investigação. Eu estou, na verdade, costurando uma colcha de retalhos, pegando pequenos pontos e compartilhando com você, porque de repente o seu conhecimento, a sua percepção, aliada com a minha, vai nos levar em união aquilo que a gente precisa descobrir, precisa tratar e precisa retratar e compartilhar. Então, vamos lá. Vamos mudar de posição aqui. Falando sobre epistemicídio, não tem como eu falar de cultura negra na arquitetura sem falar de epistemicídio. O que é epistemicídio? Nada mais é do que o apagamento ou ocultação das culturas e saberes de povos não caucasianos, não brancos, e que não foram assimiladas pela cultura ocidental. Então, toda forma de esconder o que aconteceu ou a importância da cultura negra, da cultura indígena, da cultura mongólica, né? Na cultura brasileira e na cultura europeia de um modo geral, isso se chama epistemicídio. Então, nós temos hoje em torno de 160 mil arquitetos no Brasil. Desses 160 mil, 4,33 arquitetos são negros ou pardos. É uma quantidade ínfima, ínfima. Cerca de 74,7% dos profissionais de arquitetura que estão desempregados hoje são mulheres negras. É um número muito triste. Né? Os livros, eles não apresentam profissionais negros como referências técnicas e nem como referências históricas. Eu que estudei arquitetura nos anos 90, né? Eu nunca fui apresentada a nenhum traço, a nenhum vestígio da cultura negra. Muito pelo contrário, isso era algo totalmente ignorado, era como se não existisse. Então, a gente tinha aquele sentimento de pioneirismo, né? Não existiu até agora, mas vai existir agora. Só que isso era uma grande mentira, né? E a história tem nos mostrado que existem traços, sim, que foram apagados, que sofreram esse epistemicídio. E eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês,
para que vocês vejam o que é que acontece. Nem sempre a humanidade foi dividida por etnias, nem sempre as pessoas foram julgadas pela cor da sua pele. E isso muda uma série de coisas. Porque o que para nós é hoje, você fica aí brigando por conta de racismo, isso não foi sempre assim. Né? A raça, ela era a raça humana. E hoje nós dividimos as pessoas, classificamos as pessoas por cores, classificamos as pessoas por condição social, por recurso financeiro. Nós classificamos as pessoas por uma série de réguas. Nós temos 4 principais réguas que classificam o ser humano. É a cultura dele, a gastronomia dele, a moda dele e a arquitetura dele. E no português mais claro, o que isso significa? É o que ele lê, onde ele frequenta, com quem ele anda. É o que ele come, o que ele veste e onde ele mora. Essas réguas medem o ser humano. Isso nem sempre foi assim. E hoje nós precisamos de colocar a nossa régua no lugar certo. Quando você julga a pessoa pela sua etnia, você perde uma grande oportunidade de enriquecimento, tanto cultural quanto social. E aí eu vou dar um exemplo de um camarada chamado Joaquim Pinto de Oliveira. Esse cara, nascido no século XVIII, falecido no século XIX, um paulistano, escravizado, né, que agora é feio falar escravo, né? Mas um paulistano escravizado. E que ele era propriedade de um empreiteiro. Esse empreiteiro ensinou os escravos dele a trabalhar com obra, porque era a função dele e ele precisava que esses escravos o ajudassem nas obras que ele pegava para fazer. O Joaquim, ele foi o cara que se destacou. Primeiro porque ele gostou muito do serviço. Ele gostava do que fazia com prazer, assim diziam os livros. E segundo, que ele se destacou na criatividade. Ele era um cara proativo, ele ia além do que lhe era ordenado. E ele se especializou no entalhe de pedras. Né? As fachadas eram feitas de um frontispício, né? com pedras entalhadas, e aquilo não era simples de fazer. E o Joaquim era especialista, né? no entalhe de pedras. Ele tinha o apelido de Tebas e foi muito conhecido no estado de São Paulo. Assim como no Rio de Janeiro, você tem o Severino, né? O Severino é o faz tudo, né? Que normalmente veio do Nordeste do Brasil, mas é o cara que, se precisar de chaveiro, é ele, se precisar de desemperrar uma fechadura, né? Se precisar de qualquer coisa, ele é o cara que sabe fazer. É o Severino no Rio de Janeiro. Em São Paulo é o Tebas. O Tebas era o cara que sabia tudo e que mandava muito bem naquilo que ele fazia. Só que ele era um cara escravizado. E aí, o que aconteceu com esse camarada? Ele ganhou a gratidão e a consideração do seu proprietário. Tanto que ele e a esposa lhe concederam um sobrenome. Né? Pinto de Oliveira é o sobrenome dos proprietários dele. Que era feio adotar um homem negro, né? Então, eles deram o sobrenome para ele, mas não chamavam ele de filho, porque ele era escravo. Não chamava ele de filho. Mas nós sabemos que quando você dá um nome, né, é seu, né? E eles tinham esse nível de amor por esse camarada. E o que aconteceu é que esse proprietário adoeceu, e as obras dele começaram a atrasar, porque precisava da presença dele, precisava do comando dele. Né? Os escravos não tinham esse poder de dar ordens, né? Eles não podiam dar ordens, precisava que ele estivesse presente. Então as obras começaram a atrasar muito, o que começou a gerar dívidas, né? Por conta de contratos quebrados e etc. E aconteceu que esse homem morreu. E a dona ficou sozinha, viúva, e ela ficou apertada, porque ela não conhecia de obra, ela não ia na obra, né? Era o marido e os escravos. E aí o que ela fez? Ela pegou o Tebas e ela
colocou ele para terminar as obras que o marido deixou. E assim ele fez. Ele terminou as obras, mas as dívidas estavam maiores do que as pendências financeiras que eles tinham ainda para receber. E no final das contas, depois das obras entregues, ela se viu obrigada a vendê-lo para poder terminar de pagar as dívidas que o marido deixou. E ela o vendeu para a igreja. E a igreja precisava muito, a igreja católica na época, né, era a única religião permitida no Brasil. A igreja precisava de reparos, a igreja precisava de intervenções arquitetônicas, e o padre ficou satisfeitíssimo com o serviço do Tebas, porque o Tebas foi o camarada que botou aquilo para acontecer e botou para funcionar mesmo, né? E as igrejas que não tinham torre ele construiu, e ele fez frontispícios maravilhosos. Vocês vão ver aqui, essa é a primeira versão da Igreja da Sé, em São Paulo, né? O frontispício dessa igreja é a criação do Tebas. Essa igreja foi demolida e foi construída no lugar a Igreja da Sé, que está hoje presente em São Paulo. Mas ela continuou viva na memória dos paulistanos. E o trabalho dele também. Um belo dia, ele terminou, né, voltando aqui, ele terminou as obras que a igreja precisava. Os religiosos ficaram tão satisfeitos com ele, mas tão satisfeitos, que eles alforriaram ele, né? Deram para ele de presente a alforria. Ele foi alforriado aos 58 anos de idade. Mas ele gostava do que fazia e continuou trabalhando. Eu deixei aqui um outro exemplo também, né, de obra do Tebas, que é o Chafariz da Misericórdia, no centro de São Paulo. Foi o primeiro aqueduto de São Paulo, né? O Tebas era da cidade de Santos e ele se compadeceu dos demais escravos que tinham que andar muito para poder buscar água para abastecer a casa dos seus senhores. Então, o que ele fez? Ele fez o primeiro aqueduto. Ele criou ali uma forma de canalizar a água que vinha do Ribeirão, e essa água canalizada, ela ia direto para o centro de São Paulo. Então isso diminuía o percurso e diminuía o esforço, né? Os escravos poderiam, com menos desgaste físico e em menos tempo, fazer o mesmo serviço. Então, isso era algo que foi digno de gratidão na época, mas que não repercutiu porque ele era um homem negro. E nós temos uma outra história dele, em que ele, parado de frente de uma das igrejas, ele viu que a igreja não tinha torre. E era comum que a igreja católica tivesse torre. Isso é um marco, né, do templo. E ele perguntou ao padre por que não tinha torre. E o padre falou, porque eu não consegui alguém que soubesse fazer. Né? A nossa obra aqui foi toda, né, de trabalho voluntário e ninguém sabia fazer, então a gente não tem. Aí ele disse para o padre assim, eu faço a torre se o senhor me deixar casar nessa igreja aí. E aí eles selaram um acordo, né? Ele fez a torre, o padre ficou muito satisfeito e fez o casamento dele na igreja. Só que, detalhe, os negros não podiam casar na igreja. Isso era um luxo, não era para eles. Mas ele casou. E graças a esses acontecimentos é que a gente hoje conhece a história do Tebas. Vamos colocar aqui, em São Paulo, ele se tornou um cara famoso. Todo mundo sabia quem era o Tebas, né? Tanto que tem o dito popular lá, o fulano é um Tebas, né? É um faz tudo, né? Como eu citei aqui o exemplo do Severino, ele é um Tebas. Beleza, mas quando ele morreu, e ele morreu aí em 1811, né? Houve uma tentativa de epistemicídio, né, de apagamento da história desse homem. Primeiro, no sentido de que, não, esse homem não existe, né? Isso aí é um conto de fadas, né? É folclore, né? Mas esse homem nunca existiu. Mas como havia muita gente que tinha conhecido e que falava a respeito dele, aí a tentativa foi o seguinte, foi bom, falar que ele não existe não deu certo, então nós vamos dizer que ele era um homem branco.
Não, não, ele existiu sim, ele fez tudo isso sim, mas você há de convir comigo que um homem preto não era capaz de fazer um negócio desse. Né? Ele existiu, mas era um homem branco. Como nós tomamos conhecimento a respeito desse homem? Primeiro, porque foi encontrado em cartório o registro de posse dele, né, do primeiro proprietário. E o registro de venda dele para a igreja, assinado pela dona. Então, isso estava registrado em cartório e foi encontrado recentemente. Aí, a outra coisa foi o registro do casamento. O casamento dele foi registrado em cartório. Então, graças a esses documentos, nós podemos comprovar de que ele era não apenas um homem negro, mas um homem escravizado. Né? E o registro de alforria também estava de posse, né, do cartório, assim como o registro de nascimento. Por isso nós temos os dados dele de nascimento, de morte, de alforria, a idade que ele tinha, e esses acontecimentos todos, porque eles estavam registrados no cartório. E se não fossem esses documentos, assim como tantos outros documentos que se perderam aí ao longo da história, a história desse homem não teria sido resgatada. Em 2018, ele foi reconhecido como o primeiro arquiteto do estado de São Paulo, reconhecido pelo Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, né? Posteriormente reconhecido pelo CAL. Mas é uma história que deixa claro para nós o que é o epistemicídio. Né? É uma referência que nós temos e que pouca gente conhece e que os livros não contam, a faculdade de arquitetura não toca nesse assunto. Mas é preciso tocar. Né? E para que isso seja implementado nas disciplinas de teoria da arquitetura, de história da arquitetura e do urbanismo, história da arquitetura brasileira, para que isso seja implementado, incluído, nós precisamos começar a falar a respeito. E aí eu vou citar um outro camarada estrangeiro agora, vou citar o egípcio, Imhotep. Esse nome com certeza é peculiar para você. Você deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar de Imhotep. Hollywood apresentou para nós Imhotep como o vilão do filme A Múmia, e que não tinha nada a ver com o egípcio negro que viveu nos anos 2683 e 2613 antes de Cristo, né? Que foi um arquiteto. Ele era conselheiro do faraó, ele era médico, ele era filósofo, matemático, astrônomo, astrólogo, administrador, sacerdote, teólogo, escritor e mágico. Oh, como que a gente precisa de um mágico no escritor? É o profissional que mais faz falta aos meus olhos, é o mágico. O cara era, até isso, ele era. E ele foi o camarada, ele não foi um camarada qualquer. Vamos entender o seguinte, por que eu estou dizendo que ele era um homem negro? Só porque ele estava no Egito, e o Egito é na África? Não só por isso. Porque na antiguidade, os relatos históricos comprovam que na antiguidade a população do Egito era negra. Então, você vai ter isso retratado, inclusive, nas estátuas, nos templos e nos registros dos papiros. Né? Então, nós sabemos que a população da antiguidade era negra e esse homem é de mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, ele estava incluído aí nesse pacote. Né? Não é que eu estou trazendo ele para a Irmandade, não. Ele já estava incluído nesse pacote. E ele foi um camarada, eu vou citar 2 exemplos dele, porque ele foi realmente um homem fora da curva. Primeiro, porque ele foi reconhecido como o pai da medicina antes de Hipócrates. Né? Que hoje todo mundo se lembra do grego Hipócrates, o grego caucasiano, mas pouco se fala a respeito de Imhotep, que foi um homem que diagnosticou e tratou mais de 200 doenças numa época em que pouco recurso tecnológico havia. E ele foi desenvolvendo os recursos que eram necessários para aquilo. Aí, como arquiteto, né, que é o ponto que nos interessa aqui hoje, como arquiteto, ele foi o primeiro homem a construir uma pirâmide escalonada. Né? A pirâmide de Djoser, que eu coloquei aqui, vou até tirar aqui, não, vou deixar. A pirâmide de Djoser, que eu coloquei aqui como um modelo para nós, né, para a gente ver, é a primeira obra dele. Né? Então,
E ele foi o homem que ensinou para o mundo a fazer construções apoiadas em colunas, né? Construções estruturadas, edificações estruturadas em colunas. Isso revolucionou a construção civil e ninguém fala a respeito. E aí você tem situações em que as pessoas simplesmente descartam qualquer influência da cultura negra na arquitetura. Não só na brasileira, mas na arquitetura de um modo geral. E aí nós precisamos levantar a poeira, né? Tirar a poeira de cima, melhor dizendo, tirar a poeira de cima dessas referências históricas que provam para nós que sim, há uma importância, uma influência gigantesca da cultura negra na arquitetura. E aqui, no nosso caso, nós estamos falando de cultura brasileira, né, de arquitetura brasileira. Então, assim, quais são os traços da cultura negra na arquitetura brasileira? Vamos falar de Brasil agora. O que é que vem na sua mente? Né? Se eu te falar do negro na construção civil, né? As pessoas vão pensar primeiro no servente, né? No assistente do pedreiro, depois no pedreiro, depois talvez no mestre de obra, né? Mas aí quando se fala de construção, a pessoa vai pensar no pau a pique, ela vai pensar na taipa de pilão, né? Ela vai pensar nas formas mais simples e rudimentares de se fazer uma construção, uma edificação. E isso tudo é o que a mídia nos apresenta, né? Os livros de história nos apresentam assim. 6 a cada 7 pessoas vão pensar no pau a pique, né? Quando se fala de traços da cultura negra na arquitetura brasileira. Tem o pau a pique, né? Até hoje, em vários pontos da África, se faz construções em pau a pique. Né? Ou a grande maioria vai pensar na dita arquitetura vernacular. O que é isso? É arquitetura com elementos locais, né? com os recursos naturais daquele lugar onde está sendo construído, onde está sendo feita essa edificação. Né? Mas todo mundo precisa aprender qual é a importância de você ter hoje arquitetos, engenheiros, designers, que são negros, ou que vieram da periferia, ou que têm conhecimento, né, das necessidades dessa periferia, das necessidades da população negra, para que eles possam, de posse da técnica, do conhecimento, melhorar a vida dessas pessoas. Então, nós temos, o que vem na mente é isso daí. Quando se fala de uma construção de pau a pique, né? É isso aí. É aquela construção rústica, feiosa, rudimentar, né? Feita de qualquer maneira. E aí eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. Há alguns historiadores que falam sobre a presença do negro, né, na construção e na arquitetura brasileira. E algumas colocações que são muito evidentes entre eles é que eles faziam uma construção de péssima qualidade, né, que sempre ficava feio. Você põe o preto para fazer a obra ficava feia. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Mais de 2 milhões de homens e mulheres negros vieram, né, à força da África para o Brasil. E, entre eles, poucos tinham algum conhecimento da área de construção civil. Poucos ou quase nenhum. Né? Eram muito poucos mesmo. Nós tínhamos algumas exceções, que, por exemplo, os que vieram do norte da África, que eram islâmicos, né? E o norte da África, até hoje, o islamismo impera no norte da África, e esses negros vieram, eles eram islâmicos, eram muçulmanos. Qual que é a diferença? Eles eram chamados de malês aqui no Brasil. Ocuparam principalmente, eles foram trazidos para o Nordeste, principalmente para a região Nordeste. Mas qual que é a diferença? O que tem a ver o cara ser malê, ser muçulmano? Qual que é a diferença disso? Primeiro que para ele ser muçulmano, o cara tinha que ser letrado, porque ele tinha que fazer a leitura do Alcorão. Então ele era letrado na língua dele,
nos dialetos do país dele e em árabe. Então, minimamente, o cara era bilíngue. Ele tinha que saber ler e escrever, senão ele não podia ser muçulmano. Então, eles já tinham aí um diferencial, porque vieram esses escravizados que sabiam ler, sabiam escrever, sabiam fazer conta, coisa que muitas vezes os seus proprietários não sabiam. Em muito pouco tempo, esses malês começaram a comprar a própria alforria, porque eles conseguiam fazer negócio, eles sabiam fazer negócio. Existe um livro que fala sobre, que tem uma listagem, né, dos escravizados que vieram em cada época do ano. Né? Ele cita principalmente, no caso dos malês, né, dos que vieram do norte da África. E eles falam, esse livro fala que entre eles vieram médicos, vieram engenheiros, vieram dentistas, alfaiates, né? Pessoas com qualificações técnicas, pessoas que tinham um porte e que, por causa do seu conhecimento, elas não se deixariam escravizar com facilidade. Os livros, as novelas, as histórias só apresentam para nós os negros que estavam nos campos colhendo café, plantando arroz, né? Plantando cana-de-açúcar, né? Os negros que iam para o tronco. Os livros só apresentam para nós isso. Os filmes também, as novelas também. Não se falava até muito pouco tempo nos malês que tinham esse porte, inclusive mais altivo, né, o que assustava muito os seus proprietários, e que eles conseguiam, inclusive, fazer com que, em pouco tempo, eles tinham as suas próprias casas. Né? Claro que ele não podia ser proprietário porque ele era negro, e no Brasil eles não deixavam ele ser proprietário de uma casa inteira. Então eles podiam comprar a parte de baixo de uma casa. E aí eu quero chamar a atenção também para um ponto bem interessante, que eles, por serem muçulmanos, eles tinham o costume de fazer orações, me parece que 3 vezes ao dia. E essas orações, elas são chamadas salá, né? No árabe são chamadas salá. E você vai perceber comigo que na maioria das línguas, os cômodos se chamam quartos. Né? Então você vai ter no inglês o bedroom, o restroom, né? É quarto de banho, é quarto de descanso, né? Quarto, tudo é quarto. Né? E no Brasil você tem a sala. O que acontece? De onde vem isso? Você tem ali logo na entrada da casa, eles colocavam um cômodo grande, que era para poder receber, né, os seus companheiros de oração para fazer suas orações, né, para fazer o salá. E aquele espaço acabou sendo chamado de sala. E os nossos cômodos viraram sala, sala de jantar, sala de estar, né, o seu escritório é uma sala. Né? Então, vem dessa influência da cultura africana, da cultura negra, né? Nesse caso da cultura islâmica, essa influência impactou os cômodos, que as pessoas não tinham o hábito de ter aquele cômodo grande na entrada da casa para receber suas visitas. Né? Isso foi uma mudança na arquitetura. Você não pode dizer que não tem traços da cultura negra na arquitetura brasileira, porque tem sim, e isso impactou o mundo. E aí, voltando aqui à nossa casa de pau a pique, né, os historiadores diziam que às vezes era preferível que se trouxesse um trabalhador estrangeiro branco, né, europeu, porque ele teria mais bom gosto e teria mais condição de fazer um trabalho limpo, bem feito, do que colocar na mão dos negros que estavam aqui no Brasil e que só fazia porcaria. Né? Aos olhos deles, tudo era mal feito, tudo que eles faziam era feio. Mas nós temos que entender que eles eram obrigados a cumprir funções das quais eles não receberam treinamento. Né? E aí entra a questão de você capacitar pessoas. Quando você capacita pessoas, você muda o padrão de vida delas, você muda a mentalidade delas, você muda quem elas são. Mas esses negros não foram capacitados.
né? Eles não foram instruídos, eles foram ordenados e tiveram que se virar. E aí você via muitos casos em que eles precisavam se virar, inclusive, para morar, né? Depois da abolição da escravatura, isso ficou claro, né? Porque eles tinham que se virar com o que aparecia na mão deles, porque eles foram simplesmente despejados, sem terra, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro. Mas uma coisa o pau a pique é uma técnica simples? Usa recursos simples? Usa, mas pega o simples e põe na mão do arquiteto para você ver se ele não consegue transformar o simples. O simples na mão de alguém qualificado faz a diferença. Eu estou mostrando para vocês aqui uma casa de pau a pique. Simples, material simples, terra é a mesma técnica de construção. Mas quando você coloca na mão de alguém qualificado, ele faz a diferença. Então a questão não é o pau a pique, né? O pau a pique é da cultura negra? É da cultura negra. E pode ser lindo, sim, pode ser lindo. Para isso você precisa que tenha pessoas qualificadas, para que elas tenham essa visão de que é coisa sim da cultura dessa pessoa, né, da cultura negra, da cultura indígena, da cultura mongólica, e isso sim impacta e interfere na arquitetura brasileira. E eu penso muito nisso, porque quando você tinha aqui, né, o Brasil colônia, né, e aqui está o registro de uma arquitetura colonial, feita também em pau a pique, né? Ela era feita em pau a pique, mas houve nela um investimento de recurso financeiro, né, de profissionais e de tempo, para que ela se tornasse bela, né? Esse museu ele sofreu reforma recente, mas mantiveram a estrutura de pau a pique. Então, é um traço da cultura negra na arquitetura brasileira, né? E você vai ver isso principalmente nas casas coloniais, em Ouro Preto, em Mariana, né? Nas cidades históricas de um modo geral, você vai ver ainda as casas de pau a pique, as casas de adobe, e com muita qualidade. E é tanta qualidade que a gente preserva hoje como patrimônio histórico e cultural. Mais do que as casas contemporâneas que hoje existem, amanhã ela não presta mais. Né? Mais do que os modismos que as empresas, as fábricas impõem sobre a indústria da construção civil, né? Que impõem sobre a população e que hoje você gasta, amanhã aquilo já não presta. Então, nós temos aqui algo que é realmente cultural. Quando é parte da cultura, existe sentimento. Existe um algo mais. Uma coisa eu tenho uma caneca que eu comprei e essa caneca, se ela quebrar, eu vou lá e compro outra. Outra coisa aquela caneca que foi talhada à mão pela minha tataravó e aquilo veio passando de geração em geração e eu vou ter um cuidado ímpar com aquela caneca porque ela é única, porque ela conta a minha história, ela é parte da minha cultura. Então, isso faz com que ela tenha um valor fora do padrão. Né? Não é um valor que eu consigo medir, né, contando notas. É um valor que está acima dessas questões financeiras. Então, quando você capacita pessoas, né, não importa o quão simples seja a técnica ou o material que está sendo utilizado. Importa que quando você coloca na mão do profissional, ele vai pegar aquele material e vai fazer algo surpreendente. E aqui nós temos o Centro Cultural em Níger, projetado pela arquiteta Mariana Camara e feito em adobe, né? Todo feito em adobe. Adobe é uma construção de terra e você pode ver pelo chão, né, que a terra que está aqui é a terra que está na parede. É a mesma terra. Mas aí você põe na mão do arquiteto e olha o que é que ele está fazendo. Olha o que ele é capaz de fazer. Então, a cultura negra aparece refletida nisso aí.
Nós temos aqui o outro lado, né, é uma outra construção em frente a essa que eu mostrei, né, também da arquiteta. E aí você vê toda a estrutura paisagística que ela criou, como ela modelou aquele espaço, como se tornou um espaço agradável. Ele não é uma região semiárida, né? Próximo dali nós temos região de deserto, né? Mas a nigeriana soube pegar o design, né? Soube pegar a capacitação dela, o conhecimento dela e transformar em algo formidável, né? Então, é você colocar na mão de alguém capacitado. Põe na mão do arquiteto, né? Seja lá a simplicidade que for. Põe na mão do arquiteto e ele vai fazer algo tremendo. Aqui, nós temos a mesquita. Oi, deixa eu sair do caminho aqui. Vamos para cá. A mesquita Mofti, em Mali, né? É a maior mesquita em adobe do mundo. E ela tem uma série de particularidades, entre elas o fato dela ter sido modelada à mão, né, pelas pessoas da região, né? Isso não tem preço, é algo fabuloso, né? Porque você consegue não apenas tratar das questões térmicas, né? Mas você consegue também envolver a população nas obras que criam, que contam a sua história, né? Então, essa mesquita, ela foi construída originalmente, que essa não é a primeira versão dela, né? Mas a versão original é por volta do século XIII, e ela foi reconstruída em 1907, né? Com trabalho de escravos. Mas eles utilizaram os tijolos de terra, né? Que são os tijolos de adobe, argamassa de areia e argila revestida com gesso. Argamassa de areia e argila e foi revestida com gesso, o que deu ao edifício uma aparência esculpida suavemente. Essas varas que aparecem, né, que aparecem na fachada, elas são de uma palmeira única naquela região, né? É característica, é o único lugar que tem dessa palmeira é lá, né? Varas de palma ronier, né? Que é uma palmeira solitária típica da parte tropical da África. E elas foram embutidas na parede para fim de decoração, né? Isso é da cultura deles, da cultura local, para fim de decoração e para utilização como andaimes nas manutenções anuais. Então, é a beleza aliada à funcionalidade. É a cultura do local sendo tratada de maneira a fazer com que ela se perpetue, né? É pensar, o profissional, é a mostra do profissional pensando a construção não apenas como um amontoado de massa, de tijolos para se proteger, não é apenas um abrigo, né? Se fosse para ser abrigo, a gente não precisava ter saído das cavernas, mas é aquilo que vai ser fundamental para contar a história daquela cultura, daquela região para as próximas gerações. Simples assim. Aí nós temos aqui no Brasil também, em outras partes do mundo também tem, e é um traço da cultura africana, o superadobe, né? Que são os sacos de terra que vão sendo moldados e modelados, né? Para se fazer as construções. Você olhando a construção em si, ela não é lá muito simpática, né? Ela não é aquela coisa chique, luxuosa, não é uma obra que você olha e fala, uau, isso aí tem muito poder quem mora nessa casa. Mas quando você coloca na mão do profissional e o profissional modela aquele material para que ele tenha um visual estético, né, bem moldado, bem trabalhado, pensado em quem vai habitar aquele espaço, né, com respeito a quem vai habitar aquele espaço, isso faz toda a diferença. Eu olho para esses espaços feitos em super adobe, né, e me faz lembrar um pouco as casinhas dos Smurfs, né, mas eu olho para esses espaços e fico pensando, por que a gente não pode fazer isso, né, em substituição
ao abrigo rudimentar que está sendo utilizado pelas pessoas nas comunidades, feito lá de papelão e folha de zinco, aonde ela não tem um conforto térmico, ela não tem um conforto acústico. Deve ser um desespero ficar embaixo daquela folha de zinco quando começa a chover. Uma chuvinha de nada parece que é granizo. Mas quando você olha com carinho, você tem um profissional que ele vai pegar aquele material vernacular, é da região, pega aquela população daquela região, capacita essa população, vê se não é possível a gente fazer com que essa população viva de uma forma digna, né? Porque isso aí não é uma construção carérrima. Se você pega material da região, mão de obra da região, você consegue capacitar pessoas a fazer com carinho e a fazer coisas belíssimas. E aí você tem espaços comunitários, aonde as pessoas vão ter saúde. Porque quando você está num espaço agradável, você respira melhor. Já percebeu isso? Quando você tem um visual bacana, por isso que a gente, quando vai pensar em abrir uma janela, você procura a melhor vista. Porque isso traz saúde para o seu corpo, traz saúde para a sua mente. Por que nós não somos capazes de levar saúde para a população de baixa renda? Porque isso, você consegue fazer uma construção que vai ser sustentável, que vai ser ecossustentável, na verdade, né? E que vai ter condição de caber no recurso dessa pessoa. Né? Não é uma construção de alto custo. Ela consegue fazer. Mas nós precisamos simplesmente capacitar pessoas, ensinar pessoas. Isso, né, a aquisição do conhecimento é o que muda a realidade. Não são os programas do governo, não é o Bolsa isso, Bolsa aquilo que vai mudar a situação. Muito pelo contrário, vai manter pessoas escravizadas. Mas quando você coloca ela numa condição de protagonista, aonde ela é capaz de fazer algo que vai ser bom para ela e bom para toda a sociedade em volta dela, isso faz com que ela se torne uma outra pessoa, com uma outra mentalidade, uma conquistadora. E nada melhor do que você ter um troféu que você suou muito para obter. Ao invés daquele troféu que te deram, né? Quando você joga com o time perna de pau, e aí você ganhou na moleza, esse troféu não tem valor. O que tem valor é aquele que foi suado. Então, se nós ensinamos as pessoas a conquistarem, nós ensinamos ela muita coisa. Outro traço aqui da cultura negra, também vinda dos muçulmanos do norte da África, né, dos islâmicos, da cultura islâmica, e aqui eu fiz questão de colocar um modelo, né, da arquitetura islâmica, porque é deles, é realmente deles. Nós tínhamos lá pessoas negras e tínhamos lá pessoas de outras etnias também, né? Mas isso vem dos mouros. O que eram os mouros? Os mouros são os homens de pele escura, né? É a arquitetura mourisca, da onde vem como é que chama? Eu até anotei aqui porque eu sabia, o mosaico bizantino. Não posso esquecer disso. O mosaico bizantino. O que era o muxarabi? O muxarabi é um fechamento, né? Um fechamento de espaço, um fechamento de ambiente, aonde ele permite, era muito utilizado naquela região por conta do clima árido, por conta das tempestades de areia, por conta do calor. Então ele permitia que o vento entrasse sem que o sol entrasse com tanta força, né? Então ele permitia arejar o ambiente sem que ele fosse aquecido. E ele teve uma outra função cultural também, que ela veio também para o Brasil, que era o de ver sem ser visto. Como assim? As mulheres islâmicas, elas não podiam, e creio que até os dias de hoje não podem, caminhar aonde tinha homens. Elas não podiam estar no mesmo ambiente que homens que não fossem seus maridos. Então, para que ela não ficasse totalmente isolada do mundo, o muxarabi permitia que ela visse a rua sem que a rua a visse. Então é o ver sem ser visto.
O Muxarabi tinha essa função e quando foi trazido também para o Brasil colônia, né, as sacadas das casas coloniais eram fechadas com o Muxarabi com essa intenção de permitir que a dona da casa, que as mulheres da casa vissem a rua sem que as pessoas na rua vissem essas mulheres. E o Muxarabi, ele tinha desenhos, né, formidáveis. Nós vemos nas faculdades de arquitetura do Oriente Médio, eles têm muito mais disciplinas na área de geometria do que de projeto. Porque a geometria para eles, ela é uma linguagem, né? Ela se comunica, eles se comunicam através da geometria. Os muxarabis, eles eram feitos de formas geométricas, né, que se repetiam, assim como era no mosaico bizantino, assim como gerou, né, um pouco mais adiante, o que chegou para nós aqui como azulejo. Mas o Muxarabi, né, ele exigia um artífice capacitado para fazer, porque vocês vão ver que ele é todo trabalhado. As formas, elas têm uma unidade, elas se repetem, elas têm um contexto geométrico muito bem feito. E aí no Brasil, você não tinha pessoas capacitadas para fazer isso. E aí, aonde você vê até os dias de hoje no Muxarabi, você vê um grupo de réguas de madeira que estão ali entrelaçadas apenas, né, em forma de X ou em forma de cruz e nada mais do que isso, porque nós não desenvolvemos a técnica de fazer o Muxarabi conforme ele deveria ser. Então, como nós não tínhamos essa expertise, o que nós fizemos? Nós fizemos o Cobogó. O Cobogó, ele é inspirado na arquitetura islâmica, é inspirado no Muxarabi, né? Mas ele foi criado aqui no concreto porque a gente precisava de alguma coisa que fosse fácil, rápido e que resolvesse do mesmo jeito. Né? A gente não tem deserto no Brasil, mas a gente tem climas quentes também. Então a gente precisava de algo que permitisse que o nosso espaço fosse refrescado sem que o sol viesse aquecendo. Então, por conta disso, né, foi criado aqui o Cobogó, que ele é fruto, né, da arquitetura brasileira e que traz para nós essa essência dessa cultura negra, né, que veio da cultura mourisca, que veio da África para a Europa e da Europa para o Brasil. E aí nós temos aqui o azulejo, né, que aqui fica mais fácil de você perceber a maneira como as formas geométricas se comunicam, a maneira como elas se repetem e como isso é utilizado por eles como forma de linguagem. Né? Ele é um fruto, um desdobramento, na verdade, do mosaico bizantino, né? E que em árabe era chamado de azeilij. E o azeilij chegou para nós como azulejo. Né? Mas as formas, né? A intenção original, né, dos azulejos, né, e eles compunham aí fachadas inteiras, paredes inteiras, né, com desenhos fantásticos. E a intenção era fazer com que as pessoas entendessem que o que está embaixo também é o que está em cima, e o que está em cima se repete embaixo. O que talvez os cristãos diriam assim na terra como no céu, né? O que está em cima se repete embaixo e o que está embaixo é reflexo do que está em cima. E essa é a proposta de toda essa geometria dos azulejos, né? Que vieram como parte da cultura mourisca para nós. Né? Então, quando alguém disser para você assim, não existe resquício da cultura negra na arquitetura brasileira. Existe sim, na arquitetura brasileira, na arquitetura europeia, e aonde você pisar o seu pé, você vai ver traços da cultura negra ali. Né? Por questões que os livros não nos contam, pouca gente sabe e ainda há muito pouca gente pesquisando a respeito. E nós precisamos começar
a entender, nós precisamos começar a nos aprofundar e saber que isso é importante que esteja nos livros de arquitetura. Nós vamos ver hoje, né, em vários países africanos, essa cultura da fachada desenhada com elementos que se repetem, porque isso conta sobre aquela cultura, conta sobre aquela família. Cada elemento e cada cor tem um significado. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu precisava de um vídeo só para isso. Mas cada elemento, é por isso que eles estudam tanto a geometria, porque tudo tem um significado, né? E é uma forma de se contar as vitórias daquele povo, as tristezas daquele povo, as expectativas daquele povo. E aí as fachadas, normalmente na África, as mulheres são responsáveis por decorar a fachada. E na fachada ela coloca a história da família. Ela conta com cores e formas a história daquela família. E quando você tem uma casa que não tem essas cores, que não tem essas formas, aquela família ou foi dizimada, foi destruída, ou aconteceu alguma tragédia muito séria para que não haja cores na fachada, para que não haja formas repetidas na fachada. Então, isso precisa ser contado. Como que isso se refletiu no Brasil? Nós temos aqui um pedaço do Pelourinho, né? As cores, elas vieram muito timidamente para mostrar que a cultura negra está presente, sim. Mesmo em casas coloniais, a cultura negra está presente, sim. Só que elas vieram timidamente porque elas não tinham o direito de contar a sua história. E outra coisa, você tem, eu vou até voltar aqui, ó. Você tem aqui na África uma família que conhece a sua história, que conhece a sua origem. E aqui você tem no Brasil famílias negras que não sabem de onde vieram, que não conhecem a sua história, que não conhecem os seus antepassados, que fica às vezes tentando adivinhar e que muitas vezes você ouve as pessoas falar de uma África que está só na idealização, está só na mente delas, porque os africanos não conhecem essa África que é dita no Brasil, mas o pouco que se sabe, né, o mínimo da alegria, do sorriso, da intrepidez e principalmente da coragem, coragem e da teimosia de permanecer vivo, de permanecer lutando, aparece nas cores da fachada. Né? Então, ainda que timidamente, porque não tem as formas e as repetições? Porque as histórias foram apagadas. Então, só sobraram as cores. As cores tratam das emoções. Né? As cores estão internamente ligadas às emoções. E é o que nos restou. E agora as formas e as repetições vão começar a aparecer daqui para frente. Porque agora nós temos uma história para contar. Então, o que é o Black Building, afinal de contas? Deixa eu sair da frente do rosto da moça aqui. O que é o Black Building? O Black Building é um movimento dos arquitetos afro-americanos, né, da América do Norte, em que eles começaram a se posicionar enquanto arquitetos negros. Né? Por que no Brasil isso ainda não acontece? Primeiro, que são muito poucos. Segundo, porque estão espalhados. Né? Então você tinha uma pessoa aqui, a outra lá, e uma não sabia da existência da outra. E quando você não tem um grupo, você não tem time, você não tem equipe, você não tem exército, você não tem nada. Uma andorinha só não faz verão. Então, o Black Building, ele é um movimento. É um movimento oficial? Não. Não se trata de uma organização social, e sim de uma cultura que está sendo desenvolvida. São os arquitetos negros começando a pensar sobre a sua condição enquanto arquitetos negros. Né? Por que a gente tem que fazer essa divisão? Porque nós estamos em uma profissão onde nunca nos foi permitido estar. Estamos ocupando espaços que nunca nos foram permitidos estar. Então, nós precisamos de realmente levantar essa discussão para que a gente consiga estabelecer essa cultura, né? Que vai mudar a sociedade, que vai mudar a forma de se pensar a arquitetura e o urbanismo
Porque se eu tenho um cara preto que nasceu na periferia e ele tem hoje técnica, porque ele é arquiteto, ele se tornou arquiteto, seja porque a cota permitiu, seja porque algum benefício o permitiu fazer, né, esse curso. Mas, se você tem hoje esse profissional, ele vai ter um olhar muito mais assertivo com relação aos problemas sociais e físicos daquela região onde ele nasceu, do que qualquer outra pessoa que queira fazer uma benfeitoria, né? Eu quero fazer alguma coisa pelo social. Você vê os políticos, né? Estão sempre fazendo alguma coisa pelo social. Eu já vivi 50 anos na minha vida. E o social está sempre sendo feito e nada está mudando. Então, para mudar uma história, eu não mudo história dando esmola. Eu mudo história dando ferramenta. Eu mudo história dando capacitação. Eu mudo história dando conhecimento. Então, isso vai fazer com que as pessoas saiam do ponto A e venham para o ponto B. Vai fazer com que elas saiam da onde elas estão para vir para onde é o lugar de direito delas. E aí eu vou apresentar para vocês alguns Black Builders, né, que são alguns arquitetos que começaram, e tem vários, né, na América do Norte tem vários, mas no Brasil nós precisamos começar a movimentar também para que a gente consiga fazer com que a nossa presença não seja simplesmente percebida, mas que ela pare de incomodar, né, que ela seja vista como um benefício que vai fazer bem para toda a sociedade. Essa é a Mabel, ou Wilson, e ela disse o seguinte: há sempre essa sensação incômoda de que você raramente verá clientes negros. Você raramente verá algo de sua própria experiência cultural refletida. É como se olhar no espelho, mas ser invisível. Fala para mim que isso não é uma grande verdade, que isso não é o sentimento de muita gente, né? No sentido de que ela faz para todo mundo, mas ela não faz para os seus semelhantes, né? É o arquiteto negro que ele ainda está lutando para que a família dele compreenda o que é que ele faz, afinal de contas. Então, quando você faz e consegue ver o seu semelhante, consegue ver, né, o seu semelhante progredindo, tanto na profissão quanto no benefício que essa profissão traz, na transformação que ela gera, isso realmente é o que faz com que você sinta com missão cumprida, né? O que faz valer a pena. Esse é o Michael Ford, né? Idealizador do Universal Hip Hop Museum, né? O Museu do Hip Hop, Museu Universal do Hip Hop. E ele disse o seguinte: há um grande movimento de justiça social acontecendo nas comunidades em todo o país. E acredito que a arquitetura desempenha um papel significativo nisso. A arquitetura está além do tijolo e da argamassa. É a incubadora de cultura, é o lugar e o espaço onde as coisas acontecem. Então, é você ter profissionais que vieram daquele lugar, entendem a realidade daquele lugar e ele vai fazer a diferença não só naquele lugar, mas na mentalidade de todo o conjunto. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Aí nós temos a Yolande Daniels. Ela disse o seguinte: faça da profissão o que você quer que ela seja. Né? Ela disse isso quando foi perguntada, foi instigada a dar conselho para arquitetos negros. Né? E ela disse o seguinte: eu sei que não é fácil, mas existem áreas na arquitetura onde você pode explorar exatamente o que você deseja. É você não ter mais do mesmo, não ser mais do mesmo. Quem é você no meio do cardume? O que é que te diferencia? É você não fazer o que todo mundo está fazendo. Muito pelo contrário, faça o que ninguém está fazendo se quiser ganhar o que ninguém está ganhando. Né? E ela está dizendo o seguinte: se divirta na sua profissão. Né? Se você, além da arquitetura, você tem outra capacidade, você tem outro potencial. Eu sou escultor, eu sou pintor, eu tenho outros talentos, eu tenho outros dons. Soma isso com a sua arquitetura e faça uma arquitetura ímpar, algo de qualidade, algo com a sua assinatura. É isso que ela está dizendo,
que nós somos plenamente capazes de fazer isso. Aí essa maravilhosa aqui, que eu apresentei há pouco tempo, Marian Camara, nigeriana, né? Ela diz que o design pode ser uma ferramenta poderosa para o bem. Bota na mão do arquiteto. Pode ser simples, pode ser mais economicamente, né? Financeiramente mais barato, né? E eu gosto de dar ênfase no financeiramente, porque eu quero riscar do meu dicionário, do dicionário de todo mundo que me acompanha, a palavra barato. Barato é o que não tem qualidade. Barato é o feito de qualquer jeito. Então não faça nada barato. Não faça arquitetura barata. Não faça projeto barato. E se alguém te perguntar se você faz barato, não, você não faz barato. Coloca qualidade em tudo que você fizer, por mais simples que seja. E isso aqui é o que ela está dizendo, e isso é o que ela mostra com a arquitetura dela. Ela pegou um material simples, um material de baixo custo, e ela fez uma arquitetura de extrema qualidade, reconhecida no mundo inteiro, reconhecida e premiada no mundo inteiro. Então, é isso que nós precisamos fazer, tomar como exemplo. Eu quero deixar aqui mais um exemplo fantástico. James Max Bond Jr., ele foi um arquiteto afro-americano que foi duramente desestimulado a seguir numa carreira típica de homens brancos, pois graças à sua etnia estaria fadado a não ter clientes. Você já viu isso em algum lugar? É comum até nos nossos dias que as pessoas pensem que nós não somos capazes de ter clientes por causa da nossa etnia. As pessoas pensam que nós não podemos cobrar ou que a gente tem que cobrar mais barato por causa da nossa etnia. Eu já ouvi a seguinte frase: se eu tiver que pagar, eu pago a fulana, se for para pagar. Não, eu achei que você ia fazer para mim no mole. Não, então vai lá e paga a fulana, porque pelo menos ela vai estar sendo remunerada pelo trabalho que está fazendo e eu não vou trabalhar de graça para você. Mas as pessoas ainda têm aquele imaginário do período escravocrata, aonde o negro tem que trabalhar de graça. Trabalhar muito, trabalhar pesado, trabalhar bem e não cobrar. Porque ele não é digno de receber. E nós precisamos desenvolver o Black Building. O que é o Black Building? É o preto em construção. Desenvolver a cultura de que sim, nós estamos aqui nessa profissão e sim, nós precisamos ser vistos e respeitados. O James fez da sua etnia a sua bandeira para ajudar os menos favorecidos a morar com dignidade. Gente, não tem nada melhor do que isso, né? Se você consegue implementar esse tipo de pensamento, você consegue mudar a sociedade por completo. Porque nós temos uma estrutura onde quem tem não quer só ter, ele quer ter e que o outro não tenha. Porque se ele tiver e o outro não tiver, ele não é ninguém. Ele pode ser alguém, ele pode morar no palácio, mas se o outro morar com dignidade, isso não diminui o que ele faz, não diminui o trabalho dele, não diminui a obra dele. Ele não passa a ser menos, porque vai ter aqui pessoas que vão ter condição de fazer também para si, para viver melhor, para oferecer um futuro para os filhos, para mudar a mentalidade, metanoia, mudança de mente. Né? Quando você muda de ambiente, você muda de mentalidade. Enquanto você fica preso num ambiente que te recrimina, num ambiente que te exclui, que te diminui, você se mantém escravo. Então nós precisamos tirar o resto do país da escravidão. Simples assim. Tirar o resto do país da escravidão. E eu tenho essas pessoas como referência. Porque até muito pouco tempo você não tinha pessoas, né, que você pudesse se espelhar na obra delas enquanto arquitetos. Né? Ou você tinha arquitetos negros que foram obrigados a se apagar ou a se anular ou fazer o que dava. Eu vou fazer concurso público porque eu não tenho condição, se eu abrir um escritório ninguém entra. Até muito pouco tempo, essa era a realidade. E aí eu pergunto para você, a nossa sociedade está preparada para isso?
eu faço essa pergunta e eu te dou a resposta. E a resposta é não. A nossa sociedade não está preparada para isso. Mas nós estamos aqui para preparar a sociedade para isso. Porque é um novo momento, é um novo tempo. As coisas estão em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, em constante mudança. Então, nós precisamos estar aqui para ajudar as pessoas a compreender essa mudança. Porque existem casos em que, às vezes, a pessoa chama, mas fulano é racista. Né? A pessoa chama de racismo. Mas é a mais pura ignorância. Não é racismo, é ignorância. Ela foi educada daquele jeito. Ela foi construída daquele jeito. Então, nós precisamos agora entrar num processo de desconstrução. E, através dessa desconstrução, uma sensibilização da população com relação ao novo tempo que nós estamos vivendo. Onde você tem pessoas negras, pardas, indígenas, assumindo postos e posições, né, aonde lhe foi negada por várias gerações. Isso é algo fundamental para que a gente tenha em mente, para que a gente compartilhe, para que a gente seja multiplicador dessas ideias, desses pensamentos, porque eles não são infundados. É a realidade do Brasil. E nós precisamos saber que essa realidade, ela não é invisível e não pode mais ser invisibilizada. Eu estava lendo ontem sobre uma entrevista do Lúcio Costa e ele disse nessa entrevista o seguinte: tudo é raça. Se a raça for boa, o governo vai ser bom e, consequentemente, a arquitetura será boa. Aí eu pergunto para você, o que é que ele está chamando de raça boa? O que é que ele entendia de raça boa? Nós sabemos. E eu pergunto, e você? O que é que você entende como raça boa? O que é que você entende como um bom governo? O que é que você entende sobre o futuro que nós estamos preparando para as próximas gerações? Essas fotos aqui, só para você ter uma ideia do quanto poucas coisas mudaram. Essas fotos fui eu que tirei, numa mansão no bairro Jardins, em São Paulo. E isso é chamado de Black Amour. O que é o Black Amour? São elementos do design de interiores, né? Elementos decorativos que remetem à escravidão, né? Ao negro como subserviente, né? Ao negro subjugado. E aqui nós temos o suporte de toalha com a mão preta. E nós vamos ver diversos elementos, né, de arquitetura, nós vamos ver estátuas, candelabros, suporte de mesa e até algumas aberrações, como a que eu vou mostrar agora. Deixa eu sair do caminho aqui. Vou ficar aqui. O que é isso? Aqui nós temos um suporte, né, um pedestal, para você colocar um vaso, né, algum elemento decorativo da casa, né, pela robustez da peça. Você vê que é para elementos pesados, mas você tem uma figura negra que está ali suportando aquele peso. Isso é o Black Amour. Isso são obras que muitas vezes as pessoas ainda colocam dentro de casa, né, como elemento decorativo e como uma forma de manter aquela visão de que eu tenho escravos, então eu tenho poder, eu tenho autoridade, né, eu sou alguém, algo mais, né? E aqui nós vamos ver esses elementos que foram de uma exposição que aconteceu na Rússia, e uma exposição de móveis e elementos decorativos. E aí nós temos aqui uma cadeira, né? Tá aqui uma mulher sentada nessa cadeira. Nós temos aqui um cabide, nós temos mesas, né? Mesa de centro, né? Lugar para colocar o pé. E isso é o Black Amour, né? É você manter a pessoa negra, o corpo negro subjugado. E houve uma discussão muito séria, né? Quando essa exposição foi aberta, né? Boa parte
do mundo se manifestou contra ela. E a curadora dessa exposição, eu vi isso no site russo, a criadora dessa exposição fez a seguinte colocação: eu não entendo por que esses latinos se doem tanto com esses mobiliários. Afinal de contas, é tão chique você ter um negro servindo as nossas festas, servindo os nossos convidados nas nossas festas. Né? Eu não entendo por que esse burburinho todo. Por que eles ficaram com raiva? Né? Porque na mentalidade de muita gente ainda é normal você ter pessoas negras ocupando os piores espaços, as piores posições, sendo indigna e indesejada em lugares altos, né? em posições de destaque. E aí você tem aqui uma forma de manter, né, o negro subjugado, porque você vai ver aqui que é o espelho que oferece para ele. Né? Ele está sempre levando o peso de alguém, está sempre suportando alguma coisa ou alguma pessoa. E aí depende de nós fazermos essa reconstrução, a gente começar a refletir a respeito. Né? O Black Building, né? Existe um livro chamado Building Black, é o preto em construção. Né? Então, o Black Building é um movimento que trata da reconstrução do povo preto, né? Através da arquitetura. Né? E isso começou com os arquitetos negros mudando a sua mentalidade, apresentando para as pessoas a sua realidade, apresentando para a sociedade propostas de mudança, de intervenção, que vão trazer melhorias e que vão fazer com que nós tenhamos uma sociedade melhor. Isso fez sentido para você? Né? Reflita comigo aqui. O que é que nós podemos fazer hoje para mudar essa realidade? Eu vou te dar um exemplo. O que eu estou fazendo hoje para mudar essa realidade? Eu estou capacitando pessoas. O que eu aprendo, eu compartilho com você. Essa live hoje é uma amostra disso. Né? Esse vídeo é para compartilhar com você, é uma provocação para que você comece a pensar a respeito. E você não precisa ser pessoa preta para isso. É para toda a nossa sociedade começar a pensar a respeito. Que essas inclusões precisam ser feitas. E isso não é favor. Nós precisamos capacitar pessoas para que essas pessoas encontrem soluções de acordo com a sua realidade. Porque elas vão encontrar, elas vão ter um olhar mais aguçado para a realidade de onde elas foram criadas. Né? Então, eu pergunto a você, o que é que você pode fazer hoje para mudar essa realidade? Quem sabe você não pode começar compartilhando esse vídeo com todo mundo. Não só com pessoas pretas, não só com arquitetos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, para que essas pessoas possam começar também a refletir sobre o seu papel, a sua importância na construção da sociedade que nós queremos ter. E aí eu vou deixar para você aqui um convite para que você venha participar da comunidade Pináculo. O que é a comunidade Pináculo? É onde nós estamos capacitando profissionais da construção civil para que eles tenham condição de devolver a honra e a dignidade de morar bem para todas as camadas da sociedade. Nós estamos capacitando profissionais da construção civil, sejam arquitetos, sejam engenheiros, pedreiro, gesseiro, pintor. Nós vamos capacitar pessoas para que elas tenham a mentalidade correta com relação ao serviço que ela desempenha, que é muito mais do que uma prestação de trabalho, né? Do que uma prestação de serviço. É um ato de humanidade. E nós precisamos levar isso muito a sério. Então, tá aqui o QR Code para você entrar no grupo. Lá no grupo você vai ser informado com relação às ações da comunidade Pináculo. E se você conhece arquitetos negros e pardos, arquitetos que nasceram na classe média, classe baixa, mas conseguiram estudar, conseguiram seu diploma, ou estão se formando, mas aí eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, né? Porque não tem referência, né? E isso nós precisamos construir essas referências. Eu quero que você convide, venha e convide, traga mais um.
e a gente vai fazer dessa comunidade, e eu quero que você entenda que Pináculo é o ponto mais alto de qualquer construção. Nós estamos construindo um novo momento na arquitetura brasileira. Então, por isso, a comunidade Pináculo está aqui para capacitar pessoas para levar para um próximo nível. E eu agradeço a você e espero que você, de fato, faça a sua parte. Compartilhe, se fez sentido para você, se você concorda, que você deixe seus comentários aqui. Se isso te acendeu uma luzinha, ou se você discorda, eu preciso saber, né, também qual é o ponto de discordância. Nem todo mundo vai concordar com o que foi dito aqui, mas eu apresentei para você referências históricas. E quanto a fatos, não tem muito argumento. Nós precisamos de nos posicionar para fazer com que as coisas sejam de fato, efetivamente, deixa eu achar uma palavra melhor aqui, para que elas funcionem. Simples assim. As coisas precisam funcionar, e funcionar para todo mundo, não é para uma camada da sociedade. Você tem 160 mil arquitetos no país que vão atender apenas 20% da população brasileira, porque somente 20% da população tem capacidade de pagar, né, por um projeto de arquitetura, ou que entende para que serve o projeto de arquitetura. Ou seja, nós temos muito serviço porque temos 80% da população para capacitar, para sensibilizar, para ensinar, para educar e para fortalecer, para que essas pessoas tenham acesso. Isso se chama democratização da arquitetura. Essas pessoas precisam ter acesso aos nossos trabalhos para que elas tenham saúde e bem-estar. Sem isso, a sua vida não faz sentido. Você precisa ter saúde e bem-estar. Todo o resto você conquista. Então fica aqui meu convite, né? Não deixe de entrar no grupo, faça parte, faça a sua parte e vem conosco. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.